Bom dia a todos. Eu fui a primeira a chegar na festa aqui, né? Fiquei pedindo para entrar. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Carol, Raquel. Thank you, Martin. Eu não me programei para falar em inglês, but if I can translate something, I don't know. Maybe you can ask. I can try to explain. Thanks a lot. Bom, hoje eu estou aqui para contar um pouco sobre o trabalho. Muito obrigada pelo convite, adorei, estou super feliz de estar aqui para contar sobre o trabalho da Gênero e Número, o trabalho que a gente faz lá. Meu nome é Marília Ferrari, eu sou designer de informação, eu sou diretora de arte e design da Gênero e Número, que é uma plataforma de jornalismo de dados com foco em gênero e raça. A gente sempre está se pegando com questões, reflexões sobre como são as melhores formas de trazer dados que nem sempre estão, primeiro, que nem sempre existem, né, e também que nem sempre estão em grande quantidade, ou em evidência, ou que estão, às vezes, escondidos em camadas, assim, e a gente sempre trabalha para conseguir trazer a superfície, dar destaque, etc. Então, eu construí mais ou menos uma lógica de como que é a nossa estratégia. Assim. Foi legal ter esse processo para conseguir entender o que a gente faz. Assim. A gente, basicamente, eu vou guiar mais ou menos a minha fala nesses tópicos, que a gente sempre procura fugir dos estereótipos. Acho que aqui a gente está entre um grupo de designers, de pessoas que já estão bastante ligadas nisso, mas acho que é legal também falar um pouco sobre isso. Basicamente, são essas as estratégias que a gente usa, assim, que é de olhar para as referências em relação aos dados, a partir de que ponto de vista que a gente está olhando. A gente também sempre pensa bastante em como utilizar as escalas para mostrar, tipo, panoramas ou para entrar um pouco mais na informação. Isso depende muito também da qualidade dos dados que a gente tem. E, por fim, eu vou falar também um pouco sobre como que a gente lida, e é bastante constante, assim, com a ausência de dados sobre grupos específicos, sobre indígenas, LGBT, identidade de gênero, e dados sobre identidade de gênero e orientação sexual, por exemplo, são dados bem difíceis de acessar, assim. Eu vi que a Vicky Sakagami entrou aqui, a Vitória, ela é parte da equipe, nós duas trabalhamos juntas fazendo as visualizações, e a maior parte das visualizações, muitas visualizações estão aqui, a gente fez juntas, e algumas foi ela, enfim, então a Vicky é maravilhosa. Aí, primeiro ponto que a gente sempre tem pensado, e é isso, né? Eu vou só colocar aqui, apesar de saber que todo mundo aqui entre nós, acho que já um pouco tem essa noção de, tipo, das escolhas a gente foge do rosa e azul para falar de homem e mulher, e também, né, dessa coisa de saia mulher, sim, é homem, assim, a gente já está em 2021, acho que essa conversa já, tipo, já está um pouco ultrapassada, mas isso foi um processo, assim, da gente entender como que a gente, então, representa, e a gente usa esse arco-íris que traz muitas possibilidades de paleta de cores, até para, tipo, quando a gente, por exemplo, fala sobre aborto, a gente usa a cor verde, que é a cor da luta anti-aborto, que veio da Argentina, depois para o Brasil. Quando a gente vai falar de questões trans, a gente usa também as paletas de cores que estão da bandeira, e por aí vai. E a gente também sempre traz... a Vitória desenhou essas escalinhas para a gente usar nas visualizações, né, nos gráficos, que enfim, assim, trazem uma infinidade de tamanhos, de corpos, de diferenças, assim, que acho que isso também a gente não pode deixar de considerar, assim, na hora de desenhar. Aí, quando a gente pensa sobre referências, eu trouxe essas duas visualizações aqui, esses dois grafiquinhos, e esse das laranjas é um gráfico, vou explicar ele para mais ou menos tentar explicar como que a gente
pensa. A gente sempre tenta comparar entre categorias, porque quando a gente olha para uma categoria só, nem sempre, considerando, por exemplo, a gente olha um universo de candidatas. Esse gráfico ele fala sobre laranjas, possíveis laranjas nas eleições de 2020. Então, a categoria, o critério usado para identificar seriam pessoas que tinham de 0 a 2 votos. E então a gente olhou para essa proporção e falou, legal, então 39% das mulheres negras, entre as pessoas de 0 a 2 votos, 39% eram mulheres negras. Esse gráfico aqui, se vocês não estiverem conseguindo enxergar, é o seguinte, é quase como se fosse uma tabela. Então, a linha é o grupo de pessoas, mulheres negras, mulheres brancas, homens negros, homens brancos, e as colunas são candidatos, eleitos e laranjas. Em um momento que a gente tinha esses dados sobre as possíveis laranjas, a gente foi bastante importante comparar com candidatos e eleitos para a gente conseguir chegar a, sei lá, tirar novas camadas de informação daí, assim. Então a gente vê, por exemplo, que mulheres negras têm muito candidatas, quando muito poucas eleitas e muitas, né, 40% quase, são essas pessoas com 0 a 2 votos, assim. Isso significa muita coisa, assim, ao oposto dos homens brancos, por exemplo, que são 30% dos candidatos, 45% dos eleitos, muito mais eleitos do que candidatos, e 11% dos possíveis laranjas. Então, a gente sempre tenta comparar as categorias para comparar universos, né? Assim, para entender os parâmetros com os quais a gente está trabalhando, assim, isso é uma coisa que a gente faz constantemente. Acho que isso se faz bastante no, né, assim, no mundo da visualização de dados como um todo, mas a gente usa muito isso, assim, para entender onde estão, né, onde estão os gargalos, onde estão as questões de desigualdade. Essa questão aqui de onde está o 100% também é bastante comum na nossa vida, assim. Quando a gente... Aqui, essa imagem que eu trouxe, ela é uma parte de um estudo para a pesquisa Sem Parar, Mulheres na Pandemia, que aconteceu o ano passado, da Gênero e Número, que é uma pesquisa sobre mulheres, sobre como as mulheres estavam lidando com a crise do cuidado, né? Sobre a crise do cuidado, sobre cuidar da casa e trabalhar no início da pandemia, foi no começo do ano passado, na metade do ano passado, essa pesquisa. Então, e foi um survey virtual que rodou, tal, e daí a gente fez a análise dos resultados. Então, uma das perguntas era, das pessoas que moram na sua casa, quantas pessoas fazem o trabalho doméstico e de cuidados? E aí as possíveis respostas eram, você é a única ou a responsabilidade é compartilhada. Então, aí eu coloquei essas duas tabelinhas aqui, que são desses resultados, que, apesar dos dados estarem em porcentagem, porque já tinha sido aplicado eu esqueci agora como fala, mas a parada que faz ser igual à população brasileira. Desculpa, pessoal, eu esqueci. Mas, por isso que está em porcentagem, e não em números absolutos. Mas esses dois dados são exatamente os mesmos. Só que eles são vistos de outra forma. Assim, primeiro, o 100% está no total, entre todas as pessoas, todas as mulheres de todas as cores, raças, e nas duas respostas. O segundo, tá, ao 100%, está em cada linha. Então, no primeiro, da esquerda, a gente consegue ver que, por exemplo, 30% das mulheres da pesquisa toda disseram que elas são as únicas responsáveis pelos cuidados da casa. E 70% disseram que a responsabilidade é compartilhada com outras pessoas. Ok, mas daí a gente não consegue ter noção de, por exemplo, as cores, raças estão aqui nesse primeiro gráfico, mas a gente não consegue comparar entre elas. E daí, por isso, a gente muda a referência, muda o ponto de vista e vai olhar em cada linha para ver, tipo, por exemplo, as indígenas nesse primeiro nem aparecem. Isso é uma coisa muito comum, assim, da gente não conseguir enxergar mesmo os dados de algum determinado grupo que a gente esteja querendo focar, assim. E aí a gente, então, olha para ele, olha para dentro dele. E aí a gente vê, no caso do gráfico da direita, que as indígenas são... maioria, que as indígenas
na verdade, são as que mais são responsáveis pela própria casa, assim, isso então a gente sempre tenta ir entrando um pouco mais para, tipo, estabelecer novos pontos de vista em relação, encontrar novas informações, visualmente, né? Aí, em relação à escala, também acho que é um cuidado que a gente normalmente tem, que acho que tem a ver também com a última, com o que eu estava falando antes, né? Que a gente olha para o todo, por exemplo, isso aqui, esse trabalho, ele são duas ferramentinhas que a gente construiu, interativas, para o projeto de eleições, para a cobertura de eleições do ano passado. São duas ferramentas bem simples que, na verdade, uma delas, essa do Escolha Sua Candidata, a gente já tinha feito em 2018, no Flourish, assim, bem simples. Esse ano a gente mudou um pouquinho ela, mas basicamente ela funciona da mesma forma, que é trazer quem são as candidatas assim, a nível municipal. Então a gente chega numa escala de município com as informações que estão aí. Cada quadradinho é uma candidata, a gente tem a gente consegue enxergar, a gente consegue encontrar por município, por estado tem um panorama um pouco maior, e por raça e por tipo de candidatura que elas têm. A gente sabe que tem ferramentas desse tipo que trazem todos os candidatos, mas a gente achou bastante importante que as mulheres não fossem um filtro, mais um filtro, porque elas têm uma proporção, inclusive, muito menor, assim. Então, a gente não queria mostrar todo mundo, a gente queria realmente colocar, olha aqui, essas são as mulheres que tem na sua cidade, você pode descobrir quais são, depois ir atrás, né, assim, enfim, aqui com o tooltip, passava o mouse por cima, daí você conseguia ver o número de urna, o nome da pessoa, e aí, a partir disso, fazer uma pesquisa. Daí, nessa mesmo lógica, a gente fez o Conheça as Eleitas, que era com as eleitas, mas aí, nesse caso, como tem muitas cidades que não elegeram mulheres, a gente fez no nível estadual. Então, cada estado tem esse panorama de todas as pessoas, as mulheres eleitas, e aí dá para selecionar por ordem de partido, dá para ordenar por partido, por cidade, por cor e raça, ou por tipo de candidatura também, eu acho, não, por idade. E aí é isso, é um tipo de informação que, assim, é mais um para um, não é, tipo, ela não é para fazer uma análise, ela é realmente um pouco mais exploratória, assim. Então, nesse momento, a gente sempre, tipo, fica para entender o que a gente quer mostrar, assim, como um todo, e o que a gente quer entrar e mostrar com um pouquinho mais de detalhe. Aqui, por exemplo, nas candidaturas, nas pessoas eleitas nas câmaras trans, nas pessoas trans eleitas. Eu gosto bastante desse grafiquinho super simples da direita, que mostra tipo, o todo, são 70 mil vereadores eleitos, daí dentro disso tem 10 mil mulheres cis e 30 pessoas trans. E aí dentro dessas 30 pessoas trans também a gente amplia um pouquinho, e aí traz quem elas são, daí tipo, traz uma informação um pouco mais aproximada, assim. Isso é um recurso que a gente também costuma explorar, assim, dependendo do tipo de informação que a gente quer mostrar. Aí, enfim, esse aqui, a ausência de dados é uma questão que sempre permeia também nosso cotidiano, assim, tem muitas bases de dados não trazem dados, como eu falei antes, né, sobre identidade de gênero, orientação sexual. Hoje em dia é obrigatório um sistema de saúde e tem alguns outros. Mas, por exemplo, segurança pública, apesar de LGBTfobia ser criminalizado, ainda as bases de dados de segurança pública ainda não contemplam, assim, não colocam isso. Então, isso aqui é do ano passado, na verdade. Agora eu não sei exatamente como é que está, mas essa pesquisa ela foi feita justamente falando sobre isso, sobre quais são os dados quais são os estados que não têm dados.
simplesmente, tipo, não tem dados, assim. Então, em alguns momentos em que a gente quer falar sobre dados, mas não pode falar sobre aquele assunto, mas a gente não tem como, não tem como, e aí, no fim, a gente acaba falando sobre exatamente a falta deles, assim. Então, acho que isso também é um recurso que, às vezes, é importante trazer, assim, sabe? E aí, esse gráfico aqui foi a Vicky que fez ano passado também, e mostrando quais são quais são as desculpas, né, as alegações para ausência de dados de cada um dos estados, de quantos estados falaram de cada coisa, assim, acho que a gente entende isso como relevante, assim. E, por fim, uma, uma busca que a gente tem, assim, já há muitos anos, e a gente tem pensado cada vez mais nisso, é como construir bases, né? Como criar, coletar novos dados. A gente lançou agora em novembro deste ano essa ferramenta que é o Racismo Brasileira, que hoje é uma plataforma que está coletando casos de racismo que não chegam não tem boletim de ocorrência, as pessoas não fazem casos que não acabam não chegando no poder público, assim. Então, a gente se inspirou bastante no Dear New York, da Georgia Lupe, que é uma plataforma que é um sitezinho que você vai lá e coloca um recado para Nova York. E aí é super simples na navegação, e a gente fez isso, só que em vez de deixar um recado, as pessoas colocam a situação que elas viveram de racismo cotidiano, assim, o racismo que elas vivem constantemente, e o impacto que aquilo tem na vida delas. E aí é possível, por enquanto, hoje a gente está nesse momento de coleta, e é possível olhar para filtrar por local da agressão, a raça do agressor e o gênero do agressor. Hoje é possível filtrar por essas, mas a gente, no questionário, quando a pessoa vai deixar um relato dela, ela pode colocar ela responde outras coisas também, e a ideia é que a gente construa a partir disso uma pesquisa. E aí, fora isso, a gente tem as pesquisas que eu falei já, do Sem Parar, e a violência contra LGBT também, que foi de 2018, no contexto eleitoral, que são formas de coletar dados e conseguir construir informação, né, assim, informações que normalmente que é muito difícil de conseguir. E eu acho que basicamente isso.